E aí, lindezas! Vamos dar uma olhada em como a tua pessoa amada, como essa pessoa aí que você carrega no teu coraçãozinho tá em relação a você nessa noite? Gruda aqui com a bruxa. E aí, bebês, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. A casa é nosso, o canal é nosso. Quem já tá aqui comigo? Aquele beijo instalado, aquele cheiro no cangote. Para você que tá chegando agora, errou de planeta, despencou do paraquedas, caiu do foguete, não sabe nem o que veio fazer aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A casa é nosso, o canal é nosso, sempre com muito respeito pelo mano, pela mana que já tá aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Eliséia, do Bruxa da Lua por Eliséia Nissen, e sejam todos muito bem-vindos. Bebês, então vamos dar uma olhada em como a tua pessoa amada está em relação a você nessa noite, tá? Lembrando que as tiragens são atemporais, o momento que você encontrar é o momento correto para estar assistindo. Já aproveita, olha a tua inscrição, tá? Porque tá tendo ali algumas, né? Algumas pessoas estão me mandando mensagem dizendo que eram inscritos e o YouTube acabou tirando, então, né, dá uma olhada aí na tua inscrição, no teu sininho de notificação. Me segue ali do lado, se puder, é claro, no bruxadalua.oficial, que eu sempre posto umas coisinhas diferentes aí para vocês. E se puder, seja membro, seja um apoiador aqui do canal, né? Seja um bruxinho, seja uma bruxinha, ajuda bastante para que eu continue trazendo aí essas tiragens para vocês. E os pedidos de oração, deixa para mim nos comentários, sempre me direcionando, tá? Limpeza, abertura de caminho, reconciliação. E não esquecendo de me deixar pelo menos as iniciais do nome completo. Fechou? Então, as opções elas estão na mesa. Aquela coisa que eu sempre digo, espera ter o melhor momento para tua tomada de decisão. Ouve a tua tiragem com calma, faz uma prece, coloca pausa se precisar, faz uma prece antes para te conectar bem. Escolhe a tua opção com calma, escolheu uma, sentiu que não bateu, que não ressoou, dá chance para uma outra. Fechou? Combinado? Então vamos, ó. Se precisar, pausa o vídeo para escolher, tá? O povo do 1 vem comigo na orgonite não, no nosso cristalzinho rosa. O povo do 2 vem comigo no nosso cristalzinho amarelo. O povo do 3 comigo no cristal vermelho. Não se conectou com as opções? Sem problema, vai aqui de 1, 2 e 3, tá bom? Vou dar um pause e arrumar minha mesa aqui rapidinho, já volto com o povo do 1. E aí, meu povo e pova do 1, bora lá? Quem se conectou aqui com a primeira opção, com o nosso cristalzinho cor de rosa, então já aproveita, deixa teu like bacana aí no comecinho da tua tiragem, porque é bem importante mesmo, ajuda bastante o canal, tá? Ajuda bastante o algoritmo a entender que é um conteúdo relevante, até chegarem mais pessoas que realmente precisam aí de um direcionamento. Pensa na tua pessoa amada, pensa no rostinho dele ou dela, manda essa energia para cá. Eu desejo uma boa sorte e uma boa consulta. Bora! Carol, para os consulentes da primeira opção, como é que a pessoa amada está em relação a eles nessa noite? Carta do julgamento, carta da roda da fortuna. Eita, relacionamento kármico desenhadinho na mesa, hein? Vamos lá. A gente tem carta do julgamento e a gente tem roda da fortuna. É óbvio que é uma mesa coletiva, né? Então vocês vão precisar aí ter o jogo de cintura de vocês. Mas quando a gente fala desse conjunto aqui, carta do julgamento, roda da fortuna, provavelmente a gente esteja sim falando de relacionamentos kármicos, conexões e ligações espirituais, né? Eu não romantizo ligação espiritual. Eu não romantizo conexão e ligação kármica, até porque a gente sabe que são extremamente conturbadas, complicadas, são situações que para a gente conseguir reequilibrar essa roda da fortuna pode dar um trabalho. Então, apesar de ser muito intenso, é extremamente trabalhoso, tá? Porém, a gente tem a torre, então, né, fica aqui comigo quem tá afastado. A torre mostra uma desestrutura.
Mostra um momento caótico, mostra um momento onde vocês, né, provavelmente passaram aí por um afastamento extremamente caótico. Só que nesse caso a gente tem roda da fortuna, o julgamento e o louco. Essa pessoa ela retorna para tua vida, essa pessoa volta para os teus caminhos? Sim, né? Por quê? Roda da Fortuna, ela fala de circunstâncias de destino, ela pode falar de relacionamentos cíclicos, né? Tanto que o fio do destino ainda está aqui sendo trabalhado, sendo tecido pelas moiras, então não tem nenhum corte, não tem nada. Aqui vocês podem sim pontuar momentos juntos, momentos afastados, é aquela coisa doida, né? Não tem começo, não tem fim, é feito por meios e período junto, período afastado. Carta do julgamento. Tudo que se deu por morto voltando à vida, voltando de maneira inesperada e voltando de maneira modificada. Ué, o que é isso que apareceu aqui? Calma aí, peraí. Deu. E a carta do louco, né? O louco traz toda essa intensidade, traz uma pessoa, de certa forma, até um pouco imatura, porém o louco é uma pessoa que tem um coração bom. Mas louco e roda da fortuna, meu amor, o negócio é que deve ser tão intenso. E lembra que eu falo sobre o intenso, né? Vocês sabem que o que é intenso, tanto para quando é bom, tanto para quando não é tão bom assim. Então, essa intensidade, ela necessita do equilíbrio. Vamos lá, de Osho. Para os consulentes da primeira opção, como é que a pessoa amada está em relação a eles nessa noite? Eita, tá projetando pensamento em ti. Cuida, tá? Cuida porque às vezes pode vir. Olha quem vem de fundo. Ó, o louco aqui de novo. Eu tô morrendo de vontade de voltar pra tua vida, tá? Já deveria ter voltado, na verdade. Vamos lá. Carta da fonte, fonte de tudo ligada à própria espiritualidade, né? Conversa um pouco ali com a carta do sol no tarot tradicional, porém tem uma conexão muito forte ligada à fonte, inícios e reinícios de tudo vindo da espiritualidade. A gente já tinha visto ali carta do julgamento, então é uma noite onde está sendo tocada ali a trombeta nos ouvidos dessa pessoa, mas a gente tem uma pessoa que precisa tomar algumas decisões, né? Carta da esquizofrenia, que é o 2 de espadas no tarot tradicional. Então, eu não sei se é entre você e uma outra pessoa, se é entre você e a vida de solteiro. O fato é que ela está numa posição que não está nem um pouco confortável e precisa se pontuar de uma vez. Tá vendo ali? Pontinha da mão, pontinha do pé, né? Uma hora um dos lados vai ter que soltar. O momento da colheita, e aqui é interessante porque não adianta a gente plantar banana e querer colher melancia. Isso não existe. Né? Quando a gente tem uma pessoa no momento da colheita, é uma pessoa que colhe aquilo que plantou também em relação a ti. Então, se plantou coisas boas, está colhendo coisas boas. Se plantou coisas não tão boas assim, está colhendo coisas não tão boas assim. As projeções, então, a gente vê que é um momento, né, que vocês estão é, sentindo muito um ao outro mentalmente. Provavelmente você saiba quando essa pessoa não está bem, provavelmente essa pessoa saiba quando você não está bem. Então, existe uma conexão mental aqui muito forte e até mesmo uma projeção de pensamento muito intensa. Mas a gente tem uma pessoa que vibra sim em falsas moralidades, né? Essa carta que vocês conhecem muito bem. A gente tem aqui a carta do Papa, né, no tarot tradicional. E quando a gente fala de falsas moralidades, a gente fala assim de uma pessoa que se importa demais com a aparência, se importa demais com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer. Imagina o que o pessoal da igreja vai falar disso, ou a minha família, né? Enfim, em vez de viver como gostaria de viver, vive ali como o outro espera que viva, né? Os amigos. Então, por isso que a gente diz que acaba trazendo sim falsas moralidades. Vamos ver o emocional aqui com o nosso pretinho? Vamos lá. Para os consulentes da primeira opção, como é que está o emocional da pessoa amada em relação a eles nessa noite? Aqui provavelmente vocês estejam sim passando por um período de afastamento, tá? Carta do Machado. Se não for um afastamento físico, provavelmente um afastamento emocional. Vamos ver as outras. Tá, bora. É, é uma pessoa que pode sim
tá passando tempo com alguns amigos, pode estar saindo, pode estar conversando, uma pessoa que pode estar conversando até sobre essa situação aqui com alguém de confiança, mas é uma pessoa que está precisando de tempo, tá? Aqui é uma carta que eu gosto muito, porque apesar do relógio falar de uma situação que necessita tempo, ela fala também de uma situação que está em progresso, mas também está em progresso de cura, né? E é outra carta que fala de ciclos. O espelho dourado pode ser que essa pessoa, ela seja ali um pouquinho, né? Tem ali um ego, um orgulho um pouco mais aflorado? Pode. Mas eu gostei dessa carta, porque a gente tem a carta da palmeira. Eu amo a carta da palmeira, porque ela fala de estabilidade, de segurança, de crescimento, de amadurecimento e principalmente de flexibilidade. Algo que a gente precisa quando a pessoa está nesse arquétipo aqui do Papa, né? O arquétipo da moralidade. É uma pessoa que precisa aprender a ser ali um pouquinho mais flexível. Vamos com o tarô, que eu quero fechar a mesa com o Jardim dos Anjos para pegar um recado para vocês. Vamos lá. Tarô, para os consulentes da primeira opção, como é que a pessoa amada está em relação a eles nessa noite? Como é que a pessoa amada tá? Deixar aqui se precisar, a gente puxa mais. Ó, eu tenho 2 de copas. Então, mesmo afastados, essa pessoa, ela te vê como parceiro e a parceira ideal? Sim, te vê sim. Só que eu tenho um 8 de espadas, então eu não sei se essa pessoa ela acaba se sentindo presa ou presa diante de alguma outra situação. A gente tinha visto ali no 2 de espadas, que era uma pessoa que precisaria se decidir. E aqui veio de novo o 2 de espadas. Então eu não sei se é entre você e uma outra pessoa, se é entre você e a vida de solteiro. Fato é que essa pessoa ela acaba assim se sentindo de pés e mãos atadas diante dessa situação. Precisa, tá vendo que as duas cartas têm uma venda nos olhos? Essa pessoa ela precisa tirar essa venda dos olhos, ela precisa enxergar essa situação de maneira mais clara. Tá morrendo de vontade de te procurar, porque aqui eu tenho 2 cavaleiros, ó, um cavaleiro de espadas e um cavaleiro de paus. São cavaleiros rápidos, tá? Não são cavaleiros que demoram a se movimentar. Porém, o 6 de ouros e o 10 de ouros, essa pessoa, ela acredita que aquilo que você quer ou aquilo que você merece, esse 10 de ouros aqui, nesse momento essa pessoa ela não consegue te oferecer o 6 de ouros. Quando a gente tem o 6 de ouros na mesa, a gente tem um relacionamento o desigual, né? Enquanto um lado faz demais, enquanto um lado se dedica demais, o outro acaba se dedicando de menos. Então, tá pensando muito nisso, né? Que nesse momento não conseguiria te oferecer aquilo que você deseja ou que realmente você precisa, né? Você necessita, você quer ou que essa pessoa acha que você quer. Deixa eu puxar mais 2. 3 de copas. Ô, ô louco! Vamos ver mais uma. 10 de copas. Bicha, como é que eu vou te dizer que essa pessoa não tem um sentimento estruturado por ti? Mas tem uma terceira pessoa dentro dessa situação. E quando eu falo uma terceira pessoa, pode ser um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa? Pode, mas não necessariamente. Pode ser amigos, pode ser família, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmã. O louco aqui, se a pessoa tá morrendo de vontade de se jogar na tua direção, a gente tem o louco 3 vezes na mesa e o 10 de copas. O sentimento, ele existe e são 10 copas, meu bem. 10 de copas e 2 de copas, nossa, arrasaram, né? Porque o 10 de copas é a completude. É, entre aspas, ali aquele final feliz, né? Então, vamos ver os próximos capítulos. Bora puxar aqui com o Jardim dos Anjos um conselho para vocês ou sobre essa situação. Bora? Para os consulentes da primeira opção, o que que vem de conselho ou direcionamento? Olha, que pede para que vocês tenham coragem, tá? Eu sei que as coisas estão difíceis, eu sei que o negócio tá complicado, mas, né, aqui vem pedindo coragem. Só que eu sempre digo, né, cada um sabe aonde o calo aperta no seu sapato. Aqui, além de estar tocando a trombeta no ouvido da tua pessoa amada, a espiritualidade tá ali ainda, tá tocando a trombeta de um lado e tá falando do outro. Então, tá aqui, ó, ferrenha, né, tentando trazer a consciência, a movimentação para essa pessoa. O anjo da guarda, então,
Se vocês estão fazendo orações, né, adoçamento, puxamento, aqui mostra a espiritualidade muito próxima, tanto de ti quanto dessa pessoa, e a fluidez. Então, lembra ali que eu te falei da carta do relógio? Mesmo que seja uma situação que pareça que está parada, não, ela não está parada. Ela está fluindo. Talvez ela não esteja fluindo no tempo que você espera, porém, ela está fluindo sim no tempo da espiritualidade. Tá bom, bebês? É isso para o povo do Eu espero que tenham gostado da tiragem, da minha energia. Vocês sabem que eu amo estar aqui junto de vocês. Amo trazer, né, um quentinho pro coração de vocês, um direcionamento. Se não deixou teu like aqui no final da tiragem, deixa o teu like, compartilha, com quem tu sabe que gosta aí de tarô, de oráculos, ou até mesmo com quem você sabe que está precisando de um direcionamento, tá? Vou dar um pause e arrumar a mesa, já volto com o povo do 2. Beijo, já vem 2. E aí, meu povo, minha pova do 2, bora? Vamos lá, vamos ver como a tua pessoa amada tá em relação a você nessa noite? Então, já aproveita, taca teu dedo aí no like, que é bem importante mesmo. Se aparecer a opção hypar, já hypa nós também. Pensa aí na tua pessoa amada, pensa no rostinho dele ou dela, manda a energia pra cá. Eu desejo uma boa sorte, amorecos, e uma boa consulta. Bora? Tarô, para os consulentes da segunda opção, como é que a pessoa amada está em relação a eles, né? Oh, calma, deixa eu perguntar. Como é que a pessoa amada está em relação a eles nessa noite? Bicha, deu um duplo mortal carpado ali e voltou, vocês viram? Carta do Sol, carta do Mago, carta do Devil, o Diabo, carta da Morte, beleza. Fica aqui comigo quem está afastado, tá? Aqui a gente pode estar falando de afastamentos até um pouco mais longos. Pode ser de um período de 1, 2 anos, dependendo se aparece roda da fortuna. A gente pode estar falando também de finalizações de ciclo diante do calendário lunar? Pode. Pega o mês de nascimento da pessoa amada e pontua 3 meses antes e o mês de nascimento e 3 meses depois. Às vezes o ciclo atrasa, né? Então, o tal do inferno astral não é só no mês que a gente nasceu, não, bebê. O mês que a gente nasceu é quando o negócio ali pega fogo, mas as mudanças já começam 3 meses antes ou 3 meses depois. Eu tenho uma combinação aqui que eu preciso falar para você, porque é uma mesa coletiva, então eu tenho que falar. Eu tenho carta do mago e tenho carta do diabo. Pode ser que essa pessoa esteja aí sob influência magística? Pode. Adequa a tua situação. Pode ser que vocês aí tenham feito uns paranauê, batido uns tamborzinho? Pode. Assim como pode ter sido outra pessoa. Então, adequa aí a tua situação, beleza? Então, vamos pegar uma carta de cada vez. A gente tem a carta do diabo. Quando a gente fala do diabo, é óbvio, né, que tem ali aquela coisa da química, da pele, aquela coisa de não conseguir se encostar, né, a libido muito grande, um desejo muito grande, mas o diabo, ele fala de uma pessoa que pensa, 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 pensa tanto em ti, que acaba te puxando em pensamento também. Só que isso pode dar sintoma físico, porque não é uma vibe muito legal, né? Chega a ser uma vibe muito densa. Então, isso aqui pode te dar enxaqueca, isso aqui pode te dar taquicardia, pode te dar crise de choro, você pode ficar extremamente nervoso, extremamente nervosa, pode dar enxaqueca, pode dar insônia. Então, não é uma vibe muito legal de se estar. Aqui, o sol, então, a gente tem uma pessoa aqui. Existe inícios ou reinícios aqui entre vocês? Sim. Tá pensando em você nessa noite? Sim, bastante. Porém, o Sol tem aquele ladinho ali de ser o astro-rei, né? Tudo gira em torno do Sol. Então, é uma pessoa que pode se achar ali a última bolachinha do pacote, a última garrafinha de água do deserto? Pode. Tem ali um certo ego, um certo orgulho, que é isso também que a carta do diabo pode falar, né? Fala de pessoas ali que podem estar vibrando em ego, em orgulho, em teimosia. E o mago? O mago é a pessoa que quer fazer acontecer. Por ser o arcano número 1 do tarô, por si só ele já fala de inícios e reinícios. Assim como a carta do Sol também vem trazendo inícios e reinícios, o mago ele vem trazendo isso. Só que o mago ele vai fazendo uma coisa de cada vez, né? O mago não sai fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo.
Ele vai lá, resolve uma situação, pega outra, vai lá, resolve uma segunda situação, né? E assim ele vai indo. Só que a gente tem na mesa um mago meio atrapalhado, porque tá na energia do diabo. Então, quando a gente tem um mago meio atrapalhado, pode ser o tipo de pessoa que tenta resolver 10.000 coisas ao mesmo tempo e não consegue resolver nenhuma. Vamos puxar a energia com o Osho. Bora! Para os consulentes da segunda opção, o que vibra a pessoa amada em relação aos consulentes nessa noite? Ai, olha, tá faltando ou vai? Vamos ver. Pera, calma, calma, fiquei nervosa. Vamos lá, carta da completude, carta do mundo no tarot tradicional. Osho é muito direto, né? Completude é completude. E sempre que a gente tem carta do mundo, a gente tem inícios e reinícios. Muito mais concretos, com muito mais completude, com muito mais consciência diante daquilo que vocês já viveram. E eu sempre falo, caiu carta do mundo, bicho, eu vejo casais que já passaram por muita coisa. Não de tempo, tá? De intensidade. A carta do rompimento, da ruptura, então sim, provavelmente vocês estejam passando por um período caótico de afastamento e o renascimento. Tem renascimento para esse relacionamento? Sim, mas essa pessoa ela também está passando aí por uma finalização de ciclo diante da própria vida dele ou dela. A carta da cura, então a gente vê que a espiritualidade está trabalhando bastante aqui, ó, chakra cardíaco, né, fazendo com que essa pessoa não seja tão racional, mas ouça um pouco mais as emoções e os sentimentos. Porém, contudo, todavia, como dizia a minha mãe, tá faltando um pouquinho de coragem aqui, né? Dessa pessoa se movimentar. Vamos olhar o emocional, depois a gente já vai para o tarô. Para os consulentes da segunda opção, como é que tá aqui o emocional da pessoa amada em relação aos consulentes nessa noite? O emocional. Hum, bora. Carta da máscara, tá? Então, assim, é uma pessoa que muitas vezes não demonstra suas reais intenções, os seus reais sentimentos. Muitas vezes essa pessoa, ela pode, sim, tá passando por um período extremamente complicado, mas você olha, tá pleníssimo, tá pleníssima, né? Então, acaba, né, colocando uma máscara aí de falsa felicidade, sendo que por dentro a pessoa, ela pode realmente estar bem destruída. A carta da ligação é uma pessoa que está com muita vontade de conversar contigo, de falar contigo, porém, ela ainda não está com a visão muito clara das coisas, né? A gente tem a carta do óculos de sol. Quando a gente tem essa carta, a gente tem uma pessoa que precisa ajustar o foco, precisa olhar essa situação de um outro ângulo, tá olhando as coisas ali ainda um pouquinho embaçada, um pouquinho confusa. E eu tenho a carta das chamas gêmeas. Adequa aí a tua situação. Então a gente vê que o negócio aqui não é qualquer coisa, né? Eu não gosto de quem romantiza ligação espiritual, vocês sabem disso, porque são ligações extremamente intensas, extremamente fortes e que normalmente demoram um tempo para a gente conseguir reequilibrar. É muito lindo depois que já reequilibrou, mas na hora do pega pra capar, minha filha, né? É a luta. Bora, vamos de tarô. Para os consulentes da segunda opção, como é que a pessoa amada está em relação a eles nessa noite? Calma, respira, depois se precisar, puxo mais. The Me and the Devil. Vou ver as outras. Olha aqui quem veio de novo. O Sol. Eita! Achei que vinha, não veio. Olha quem veio outra vez. O Mundo. Então a gente já vê aqui. Tá pensando muito em ti, pensa bastante, porém ali tá dentro de um ego e de um orgulho muito grande, tá? A gente tem uma pessoa que precisa tomar algumas decisões e sabe disso, 2 de espadas, mas não tá conseguindo ajustar o foco, não tá conseguindo ter uma boa percepção ainda diante de tudo. Tá tentando se reequilibrar, porque a gente viu aqui que essa pessoa tá passando por um momento de mudança e é uma pessoa que acaba, assim, por muitas vezes, trazendo um olhar um pouco pessimista diante dessa situação, né? A pessoa chorando sobre o leite derramado, literalmente, o 5 de copas. Mas eu sempre digo, né? Dentro do 5 de copas tem o 2 de copas.
Por isso que fala ali de ajustar o foco, né? Olhar essas coisas com um pouco mais de clareza. A pessoa parece que está prestando atenção só naquilo que deu errado e não está conseguindo ver aquilo que deu certo, aquilo que funcionou. E isso coloca a tua pessoa amada num conflito interno muito grande, 5 de paus. Então tá ali razão, emoção, por isso que essa pessoa ela acaba se travando, ó. 4 de espadas, né? Ela sabe quando tu tem muita coisa para resolver, muita coisa, a tua cabeça não tá parando, tu tá a milhão, tu tá cheio de coisa para entender, para resolver, para fazer, e você diz assim, não, calma aí que eu vou dar uma respirada, eu vou me dar uma centrada aqui, que é para mim conseguir organizar a minha cabeça. É isso que essa pessoa tá fazendo. É isso que é o 4 de espadas. O 7 de espadas, então, a gente vê que por muitas vezes essa pessoa ela acaba assim, se sabotando, né? Tentando aí fugir das emoções e dos sentimentos. Porém, olha, o apego e a posse estão aqui, bebê. 4 de ouros, tá? 4 de ouros, 2 vezes carta do diabo. Tu acha que essa pessoa vai te largar? Não vai, amor. Né? Se estão afastados aqui, é um afastamento físico, porque energético não tem nada cortado. O 4 de copas, a gente vê que essa pessoa tá bem chateada, a vida dela não tá legal, chega a estar ali na beira da apatia. E o pajem de copas, tá pensando bastante em te procurar. Porém, pajem de copas é lerdo, é lentinho, né? E o pajem de copas é um pajem mais mimadinho, é um pajem ali um pouquinho mais mimizento, tá? Vamos acompanhar os próximos capítulos. Bora puxar o Jardim dos Anjos aqui, só para a gente fechar a mesa com um direcionamento. Vamos lá? Para os consulentes da segunda opção, o que que vem aqui de direcionamento em relação a essa situação? Hum, Carta do romance, a inspiração, a graça, carta da abundância. Bebês, assim, romance, tá? É um amor verdadeiro. Então, não é coisa da tua cabeça, não é coisa que tu fica imaginando, não. É um amor verdadeiro. A carta da inspiração e da graça. A espiritualidade muito próxima, muito perto, soprando ali no ouvidinho da tua pessoa, tentando trazer, né, uma consciência, tentando tirar essa venda, esse óculos, né, do olhar da tua pessoa para que clareie essa visão. E a carta da abundância, bebês, envolve muito sentimento, tanto do teu lado quanto do lado dessa pessoa. Então, assim, não é coisa só da cabeça de vocês, não. Tá bom, amorecos? É isso pro povo do 2. Eu sempre digo, né, que eu amo estar aqui com vocês. Então, se chegou até o final, não deixou o like, deixa agora no final do vídeo, compartilha com quem você sabe que gosta aí de tarô, de oráculo, ou com quem você sabe que tá passando aí por uma situação mais complicada. Vou dar um pause e vou arrumar a mesa. Eu já volto pro povo do 3. Beijo 2, eu já venho 3. E aí, meu povo, minha pova do 3, bora lá? Quem se conectou aqui com a terceira opção, com a nossa orgonite vermelha? Vamos lá, 3. Então já aproveita, deixa teu like já no comecinho da tua tiragem, porque é bem importante mesmo. Pensa na tua pessoa amada, rostinho dele ou dela. Manda... Peraí, deixa eu só tirar esse negócio daqui. Pronto. Pensa aí na tua pessoa amada, rostinho dele ou dela, manda energia pra cá. Desejo uma boa sorte, boa consulta. Tarô, para os consulentes da terceira opção, como é que a pessoa amada tá em relação a eles nessa noite? Eita! Carta da Torre, a Justiça. Carta do Louco. Vamos lá. A gente tem carta da Torre, tá? Então, aqui a gente pode estar falando de pessoas que passaram ou estão passando por momentos extremamente caóticos. A Torre, ela é um momento ali complicado, é um momento de caos, é um momento de desestrutura. E a Torre nunca é para um lado só, tá? A Torre é sempre para os dois lados. Então, quando a gente tem carta da Torre, a gente tem sim um momento caótico. Só que nós temos aqui carta do louco. O que que rola? Essa pessoa, ela retorna? Sim, né? É uma pessoa extremamente intensa, é uma pessoa que entra na tua vida de maneira inesperada, volta de maneira inesperada, sai de maneira inesperada. É uma pessoa que pode ser até um pouco imatura, né, diante dessa situação, porém é uma pessoa que tem um coração bom. Ai, bruxa, o meu não tem o coração bom. Beleza, Deco é porque é uma mesa coletiva, né? A maioria daqui tem. Só que pode trazer uma certa imaturidade. E aqui tem que tomar um certo cuidado para não ser um relacionamento cíclico, não um relacionamento que fique aí entre idas e vindas.
E carta da justiça, a gente vê uma pessoa nessa noite aí muito racional. Por quê? Porque a carta da justiça, tá vendo que ela tem uma balancinha ali na mão? Ela fala de causas e consequências, ela fala de pesos e medidas. Então, essa pessoa sabe que qualquer atitude que ela tomar em relação a ti, isso daí vai refletir a médio e longo prazo. Não vai refletir só no amanhã, como o louco costuma agir. Então, pode ser uma pessoa que está agindo no impulso, mas agora está tentando trazer essa certa racionalidade para dentro da situação e da energia de vocês? Pode. Bruxa, mesmo tendo uma torre, essa pessoa retorna? Retorna, bicha, carta do louco. Eu sempre digo, né? O louco é tão louco no tarô que ele não tem nem número. Vamos dar uma olhada nas energias aqui com o Osho. Bora lá, três. Para os consulentes da terceira opção, o que está vibrando a pessoa amada em relação a eles nessa noite? O que vibra? Calma, calma. Entra, José. Esse barulho é o José tentando entrar, tá? Ó, momento a momento. Tá dando um passinho de cada vez aqui. A gente tem uma pessoa pisando em ovos aqui contigo. Não sei o que que rolou, não sei o que que aconteceu diante dessa situação aqui, mas tá dando um passinho de cada vez, né? Roda da fortuna na mesa, carta da mudança. Então, é uma situação que não vai continuar da forma como está. Vai dar uma mudança aqui de 180 graus. Com certeza, vai ter modificações dentro disso tudo. E a carta da transformação. A transformação, ela conversa muito com a carta da morte no tarot tradicional. Eu acredito que essa pessoa ela esteja passando por uma finalização de ciclo. Pode ser uma finalização de ciclo diante do calendário lunar, diante do calendário de aniversário? Pode. Pega aí o mês de nascimento e pontua 3 meses antes ou o mês de nascimento e 3 meses depois, né? Porque às vezes o ciclo lhe dá uma atrasadinha. Pode ser que essa pessoa esteja finalizando algo diante da própria vida também? Também pode. Fato é que controle, né? Uma pessoa que essa aqui chega a ser até mais forte do que a carta da força, né? Aquele tipo de pessoa ali que quer ter o controle de tudo, quer ter o controle das emoções, dos sentimentos, das situações, só não controla o vento aqui porque não dá. E a carta da abundância, existe sentimento entre vocês? Com certeza. E apesar de vocês serem pessoas diferentes, porque eu vejo que aqui um lado é um pouco mais emocional, outro lado um pouco mais racional, quando vocês estão em equilíbrio, vocês se complementam. E essa pessoa sabe disso, tá? Pode ser tudo menos burra aqui. Vamos dar uma olhada no emocional. Bora, três. Para os consulentes da terceira opção, como é que tá o emocional da pessoa amada em relação aos consulentes? Como é que tá o emocional? O coração partido. Ô, bichinho. Bora. É uma pessoa que está buscando fazer escolhas mais saudáveis, tanto em relação à própria vida, está tentando se reequilibrar aqui, né? Tanto em relação à vida quanto em relação a vocês. Traz sim um coração partido, então pode ser que essa carta da transformação aqui seja essa finalização de ciclo e essa pessoa esteja passando por um período ali meio capenga, acaba se sentindo ali um pouco perdido, um pouco perdida diante dessa situação toda? Sim. Mas a gente tem a carta do chaveiro. É uma carta interessante porque ela fala de decisões, ela fala da necessidade, da necessidade de se pontuar, e assim, mesmo que essa pessoa saia com outras pessoas, tá? Sendo bem sincera, porque vocês sabem que eu sou, é aquela pessoa que termina a noite sozinho ou sozinha, sentindo tua falta. Então, tem outras opções? Pode até ter, mas a chave que essa pessoa precisa não é essas outras pessoas, é você. Até porque a gente tem quem aqui? Carta do amor. Existe sentimento? Muito. Vamos ver aqui com o tarô. O 3, né? Ai, 3. Ou eu chego a suar quando eu tô aqui na mesa de vocês. Vamos lá? Para os consulentes da terceira opção, como é que a pessoa amada tá em relação aos consulentes nessa noite? Não acredito que ele veio. Não. Não, não veio. Bora lá. Carta do carro, 10 de copas, 8 de paus. Olha que intensidade. 2 de paus, 2 de ouros, 5 de ouros,
Carta da morte, cavaleiro de ouros e pajem de copas. Carta do carro, tá? Vai ter movimentação dentro dessa situação ainda. Não é uma coisa que tá travada, que tá parada, vai ter movimentação sim, até porque a gente tá falando de muito amor. Quando cai o 10 de copas, meu amor, é completude. Ah, mas a gente tá afastado, mas o amor tá aqui. O amor existe, não é qualquer amor. É um amor, assim, né? 10 de paus com 8 de paus, meu bem, é aquela coisa que é completude mesmo, né? Aqui a gente tem carta da morte, então eu acredito que essa pessoa ela esteja passando sim por uma finalização de ciclo. Pode ser que vocês estejam afastados sim, tá? Mas algo está acontecendo na vida dessa pessoa. Algo está se finalizando e essa pessoa acaba assim tendo uma certa dificuldade de desapegar. O 5 de ouros, então, tá numa carência emocional muito forte em relação a ti, e eu acredito que seja alguma finalização de ciclo também diante da própria vida dessa pessoa, porque a gente vê essa pessoa tentando se reequilibrar, ó. Tá vendo? Segurando 2 moedinhas ali numa bola, tá tentando se reequilibrar, tá tentando reequilibrar a própria vida. E o 2 de paus, então, por isso essa pessoa ela acabou dando uma pausada, uma parada. Só que o 2 de paus não é exatamente a pessoa parada. Tá vendo que ela tá ali? Com o mundo na mão. Quando a gente tem o 2 de paus, a gente tem uma pessoa parada, mas contemplando, olhando as possibilidades daquilo que pode ser feito. E aqui, meu bem, pajem de copas e um cavaleiro de ouros. Vai te procurar? Vai. O cavaleiro de ouros, ele é um cavaleiro um pouco mais lento. Por quê? Porque ele leva a estrutura. Ele não leva só o 10 de copas, ele leva a estrutura. E o pajem de copas é a criança do tarô. Então, vem abrindo comunicação. Só que o pajem de copas é aquele pajem mais mimadinho, é aquele pajem ali que se distrai com uma florzinha, né? Um pouco mais mimizento. E não é um pajem muito rápido, mas com certeza tá morrendo de vontade de falar contigo, mas tem alguma coisa acontecendo aqui que essa pessoa tá finalizando diante da vida dele ou dela. Vamos lá, vamos puxar aqui Jardim dos Anjos pra gente trazer um direcionamento para vocês. E aí a gente vê os próximos capítulos, né? O 3. Ai, 3. O 3 sendo 3. Para os consulentes da terceira opção. O que vem de direcionamento diante dessa situação? O que vem? Eita, tá 3. Peguei, não caiu no chão. Ó, adoro esse oráculo, mas às vezes você sabe que eles dão na nossa cara. Carta do renascimento. Então, existe sim um renascimento entre vocês. Acredito que essa pessoa esteja passando também por um período de renascimento. Provavelmente vocês, ou a maioria de vocês aí desse outro lado, também estejam passando. Aqui vem pedindo paciência. Literalmente, direta e reta. Né? Óbvio, cada um sabe onde é que aperta e o calo no sapato, mas vem pedindo paciência. E aqui a manifestação, e essa carta ela é muito incrível, porque é uma carta que pede para que vocês manifestem aquilo que vocês querem. Só toma cuidado, porque é uma faca de 2 gumes. Se você ficar dentro dessa situação e dizer, não, isso não funciona, isso nunca vai dar certo, essa pessoa não vai dar certo mais, é isso que você está manifestando. Se você está manifestando, não, a gente vai conseguir, vai ter um reequilíbrio, a gente vai ficar junto, as coisas vão dar certo, é isso que você está manifestando também. Então, toma cuidado, tá bom, bebês? É isso pro povo do 3. Eu espero que tenham gostado da tiragem da minha energia. Não preciso nem dizer que eu amo estar aqui com vocês. Beijo enorme, amo, fui!